Boa tarde, amigos. Mais uma vez, nesta tarde, vamos iniciar mais um estudo. E mais um ouvinte me fez um pedido que eu falasse sobre os animaizinhos, né? Que tanto nos encantam. E ela gostaria que eu falasse sobre as almas dos animais. Então, eu fui pesquisar para trazer para vocês o que a Bíblia fala sobre a alma dos animais. Os animais têm alma? Sim. Os animais têm espírito. Capítulo 77, versículo 2 e 3. Já o Espiritismo, os animais têm alma? A pergunta que foi feita, né? E a resposta veio. Os animais possuem um princípio inteligente, diferente daquele que anima o homem. Então vamos falar sobre a alma dos animais. Como toda alma e todo ser vivo foi criado por Deus. Então, nos é colocado o seguinte, que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Olha aí para vocês. Estagiamos nos 3 reinos para a evolução dos espíritos. O corpo humano do homem é formado pelos elementos dos 3 reinos naturais, né? Nós falamos da pedra, da planta e do animal. Então vamos falar sobre esses 3 reinos. Quais são os 3 reinos naturais ou reinos da natureza? O reino mineral, que tem os minerais metálicos e não metálicos. Os metálicos são ferro, cobre, alumínio, entre outros. Os minerais não metálicos, por exemplo, a areia, o diamante, o calcário. Tem o reino também, o reino vegetal. O reino vegetal é o grupo em que estão todas as plantas. As plantas são organismos eucariontes e multicelulares, geralmente fotossintetizantes. Olha o aprendizado do ser humano. E no reino animal? São, portanto, divididos em 5 classes. Classe de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Depois nós temos o reino hominal. Animal, hominal. O homem tem tudo que existe nas plantas, nos animais e domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, o que é a inteligência para o Espiritismo? A capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, compreender ideias de linguagem, capacidade de aprender. Essas são as habilidades, as capacidades do homem. Mas como nós colocamos aqui, né? O que acontece com o homem? O homem aprende porque ele passou por todas as fases do reino natural. Mineral, vegetal, animal e hominal. Os 3 reinos, depois vem o hominal, que seria o 4º. Com o mineral, o que o homem tem que pertence ao reino mineral? A formação dos nossos ossos. Minerais. Olha lá.
E com as plantas, quando nós estagiamos como planta, células, seiva, circulação, fotossíntese. Nós aprendemos lá atrás, no início. E no animal? O animal tem desenvolvido o seu sistema neuromotor, onde o seu sistema central possibilita que ele sinta dor, que ele envelheça e que ele morra. Então, com as plantas, nós aprendemos um pouco, com o mineral nós temos no nosso organismo e com o animal também. A respiração vem das plantas, porque elas também respiram. Respiram e liberam. Respiram o gás carbono e liberam o oxigênio para o ser humano. Então, nós aprendemos nesses reinos, que são reinos naturais ou da natureza, criado por quem? Nada mais do que o maior arquiteto do universo, o nosso Criador, Deus, o nosso Pai. Em análise, em introdução, eu fui buscar nos livros dos Espíritos. Há uma questão de número 597 que nos traz a informação de que os animais têm inteligência. E o que nos difere deles, a única coisa que nos difere dele é o senso moral. Essa compreensão ele não tem. Que como humanos, nós somos dotados. Já a questão 600, esta dúvida é melhor solucionada, né? Quando encontramos a informação de que uma vez desencarnados, os animais não são espíritos errantes, ao contrário de nós. Nós erramos porque nós temos consciência e fazemos muitas coisas por pura maldade ou por ignorância. O animal não tem esse peso, né? Então como é que fica a alma do animal quando ele parte dessa vida, né? Os animais não sendo espíritos errantes, pois não têm livre vontade, que é o livre-arbítrio, e nem senso moral. Então ele não carrega culpa que nem o ser humano, né? Além de não necessitarem de expiação, porque eles não têm nada para resgatar aqui. Eles não são devedores. Eles não têm um karma adquirido. Eles não têm uma expiação, que a gente fala reparação, né? Alguns permanecem no mundo espiritual depois que partem, né? Onde estagiam por mais tempo, auxiliando nas diversas atividades dos trabalhadores, tais como os resgates e ensino. Vocês sabiam que os animais, eles prestam um grande serviço na espiritualidade, no resgate de espíritos desencarnados? Eles vão junto com esses trabalhadores da seara divina em busca desses espíritos, junto com a caravana de animais. Eles nos auxiliam até mesmo pós-morte. Como que é um reencarne dos animais, né? Porque nós reencarnamos. Eles também desencarnam, mas eles também têm alma, como nós colocamos aqui. A grande maioria, gente, reencarna da maneira muito rápida, justamente por não terem a consciência que lhes atormenta após o desencarne. Eles não têm os problemas kármicos que nós temos. Eles não têm a vaidade, o orgulho, a ambição. Eles não têm preconceito, eles não têm a maldade. E quando o animal mata, é para saciar a sua própria fome. O ser humano nem sempre faz isso. Então, nos comparando com os animais ainda são bem melhores que nós. E também nesse capítulo do Livro dos Espíritos, né, que nos é esclarecido que os animais se comunicam entre si de uma maneira que não conseguimos imaginar
e que em mundos, pasmem-se, mais elevados, superiores ao da Terra, não somente homens são mais avançados, mas também os animais. Tem animais super inteligentes. A roupagem de animal, a inteligência não tem nada a ver. Não é porque eu sou um ser humano que eu posso ser mais evoluído com outro espírito que tem um outro tipo de roupagem, semelhante, vamos supor, a de um animal. Eu sei que vai haver vários questionamentos, não sou eu que digo, eu fui buscar informação. Mas também os animais, que esses últimos lá dispõem de meios de comunicação e são mais evoluídos, olha lá. Mas eu fui buscar por Chico Xavier, o que ele fala? Chico é muito sábio, né? E a gente busca. Os animais, ele disse, diferentemente dos homens, não possuem um tempo na erraticidade. Erraticidade, gente, que a gente fala, é um tempo de espera quando nós desencarnamos em algum lugar que a gente fique, né? Em condição errante. Nós erramos e nós temos que reencarnar. Por isso que a gente fala erraticidade. A erraticidade não é lugar, e sim a condição do espírito que se encontra, ele pode estar em qualquer lugar, na condição, na erraticidade. Significa que ele precisa novamente encarnar. Existe um intervalo mais ou menos longo entre uma reencarnação e outra. Já no animal, gente, quando morre, quase que instantaneamente a sua alma, em energia vital, é extraída magneticamente e por afinidade a mais um processo reencarnatório. Geralmente ele já se desliga daqui e reencarna num outro animalzinho que já está reencarnando. Então ele não tem esse processo de ficar lá esperando para programar, para reencarnar, que nem nós. Porque nós temos o peso, a consciência, a culpa que nós carregamos, os erros que nós praticamos e as nossas expiações, que é as nossas reparações, a programação reencarnatória. Os animaizinhos não, eles estão evoluindo na sua faixa até chegar no reino hominal. Então a gente está vindo lá de trás. Todo o processo do reino natural, o reino da natureza. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliarem. Portanto, quem chuta ou maltrata um animalzinho é alguém que não aprendeu a amar. Eles são os nossos irmãozinhos que estão aí lutando pela evolução, como nós um dia já tivemos e chegamos aqui. Então, é preciso amar, respeitar esses seres, os nossos irmãozinhos. Por que sentimos tanto amor pelos animais? Nós temos amor por eles, né? Isso ocorre porque ao passar a mão pelo corpo do animalzinho, o nosso organismo libera a ocitocina, um hormônio relacionado com o vínculo emocional. Esse processo gera uma sensação de calma, de bem-estar em ambos, homem ou animal. Ter um animal doméstico melhora a qualidade de vida das pessoas. Você vê uma pessoa que não faz caminhada, se ela tem um animalzinho e ela precisa levar para caminhar, ela acaba tendo mais saúde porque ela vai ser forçada a fazer uma caminhada. Então, é saudável. São considerados, os animais são considerados terapeutas emocionais. São protetores energéticos e estão sempre alerta. E muitos morrem por nos limpar das energias ruins. Vocês sabiam que os bichinhos chegam a adoecer porque eles trocam a energia? Quando nós estamos com uma energia muito ruim ou doentia, esses animaizinhos, eles limpam a gente dessa energia ruim. Eles vêm a nosso auxílio. Então, o que acontece com o animalzinho? Ele extrai toda essa energia ruim para ele, nos liberando, nos deixando livre, né, com essa troca. E o que acontece com ele? Ele, muitas vezes, essas energias são tão ruins, tão maléficas, que o animalzinho adoece e morre. Olha o recado para vocês. Eu estou falando do cachorro, do gato, que são os bichos domésticos mais comuns, mas isso serve para todo tipo de animal. O gato já era conhecido lá no Egito antigo, porque o gato,
Ele transmuta a energia. O que ele faz? Ele capta a sua energia ruim para ele, transforma ela em energia boa e libera energia boa. Olha o quanto nós somos auxiliados por esses animaizinhos, por esses bichinhos, né? O quanto eles nos auxiliam. E o ser humano não favorece tanto o animalzinho assim. Graças a Deus, a mentalidade vem mudando aos poucos, né? Com a lei de proteção dos animais. E as pessoas, pela solidão, estão buscando mais a companhia de um animalzinho, para não sentirem tanta solidão. Então, nós estamos tendo uma transformação na configuração das famílias, digamos que assim. Então, muitas pessoas preferem a companhia de um animalzinho do que de um ser humano. Por que será? Vamos ver? O animalzinho também, ele fortalece os laços de sociabilidade, né? Melhora a condição da solidão urbana, mudando as últimas décadas o modelo familiar, aquilo que eu falei para vocês. Uma criança que tem um animalzinho se torna mais calma, mais amorosa. Então o animal só faz bem pra gente. Qual é o sentimento dos animais? Os animais têm sentimento? As pessoas perguntam. Assim como podem sofrer e sentir dor, porém os animais também são capazes de sentir alegria, prazer, satisfação, tristeza, medo, raiva, amor, sentimentos positivos ou negativos, que um ser humano consegue sentir. Ele também sente, né? Por que Deus fez os animais? As pessoas perguntam também, né? Os animais foram criados por Deus, bondoso, amável, e portanto eles também são bons. Tudo que é da criação de Deus é bom, gente. A bondade está ali, nós é que não vemos, né? E eles fazem parte da obra de Deus. Animais domésticos mais comuns, o cão e o gato, como eu já falei, fora os que são domesticados para nos servir. A gente tem outros animais que a gente sacrifica por nosso próprio interesse, né? O cavalo para escravizar o trabalho, a vaca, o porco, a galinha e outros para servir de alimentação, porque nós somos carnívoros, né? Que eu falei, os animais só matam quando eles estão em extremo por causa de fome mesmo, de necessidade. O ser humano mata por prazer. Ele gosta da carne, ele tem outros tipos de alimento, mas ele não sabe viver sem a carne. Eu também ainda não consegui viver sem a carne, eu sinto falta. Mas eu espero que quando eu reencarnar novamente, né, eu quero a oportunidade de não ter mais que me alimentar desses animaizinhos, né, que são nossos irmãos. A partir do momento que a gente conhece, a gente olha de uma forma diferente, né, para os animais. Pessoal, foi feito um estudo, né, sobre a consciência, né, dos animais, né, porque é um tema muito polêmico, né, se o animal sente, porque a gente vê os animaizinhos tão inteligentes, mas eles esquecem, eles não gravam as coisas, eles obedecem a certos comandos, mas ao contrário do ser humano, né, ele não tem um aprendizado, né, e essa consciência de entendimento, mas ele tem sim uma inteligência. Esse grupo de pesquisadores e cientistas, eles fizeram uma declaração na universidade no Reino Unido, no ano de 2012, são um grupo de pesquisadores na faculdade de Cambridge. Eu não sei falar inglês, gente, vocês me desculpem, né? Os animais eles descobriram que os animais são sencientes. O que significa isso? É a capacidade de sentir sensações, sentimentos de forma consciente. Olha que legal. Os animais são conscientes da sua existência. Tem um sistema nervoso central, sentem dor, né? Sabem que são autônomos e não pertencem a ninguém e que não são objetos. Eles são extremamente suficientes para entender isso. As pessoas têm um animalzinho como um brinquedo, gente. É incrível, né? Esquece que é um ser vivo. Por que os animais sofrem? Se eles não são devedores, né? E eles estão aqui para nos auxiliar, trazem um benefício tão bom, né? No Livro dos Espíritos, a obra básica da codificação de Kardec, né?
Lemos que para os animais não existe expiação, quer dizer, eles não devem, então não seria justo que eles sofressem, né? Não seria justo. Então, assim, em que se tratando de sofrimento dos animais, eles nos colocam que a maneira como passaram por eles apresenta a oportunidade de aprendizado. Eles aprendem com o sofrimento, com a dor. Eles estão experienciando, assim como o ser humano, certas condições e situações. Então eles aprendem. Não é que a gente que está judiando ou ele tem uma doença, ele não tem débito para resgatar, né? Então, por que o sofrimento? O sofrimento vem como aprendizado. Porque a gente sabe que aquilo que dói em nós, dói no outro também. Então é um aprendizado, né? E que, portanto, também eles vão ter uma evolução espiritual. Apenas há de se lembrar que esse sofrimento, pelo menos dos animais que convivem conosco, ainda seja provocado por condutas equivocadas dos seres humanos. A gente sabe que muito sofrimento, às vezes, é culpa do ser humano, no animalzinho, que maltrata, né? Já que ele depende da gente para se alimentar, ele pede tão pouco, ele pede amor, carinho, alimento, né? E ele é tão sensível e amoroso, e muitas vezes ele nos é fiel, né? E nós não temos esse olhar de amor pelo animalzinho. A solidão faz com que várias pessoas adotem animais como companhia, porque eles são fiéis, ao contrário do ser humano, aquilo que a gente falou. São extremamente amorosos, nunca vão nos trair, ao contrário do ser humano. Te aceitam como você é, não te cobram nada, só carinho, amor e alimento. Infelizmente, tão diferente do ser humano. Pena que, como nós, eles envelhecem, adoecem e morrem e deixam muita saudade. E eu gostaria de falar aqui, né, sobre o Código de Proteção dos Animais, a lei que tem normas para preservação da fauna silvestre e para a proteção de animais domésticos, né? Ela está sempre sendo renovada, a última renovação foi em fevereiro de 2022, e que a gente fique atento, a gente não aceitar nenhum tipo de maltrato, que a gente denuncie quando houver maltrato, porque as pessoas acham que a gente só tem que proteger o ser humano. Não. Os animaizinhos também precisam de amor, precisam de proteção, precisam de carinho, e a troca que a gente recebe deles é inigualável. Então, eu acho que a gente aprendeu aqui sobre a alma dos animaizinhos. Então, animais têm alma? Tem, sim, senhor. Animal tem alma, tem sentimento, tem saudade, tem amor, nos serve aqui na vida toda e também nos ampara no plano espiritual. Olha que magnífico! A criação divina é sempre perfeita. Não há o que questionar. Então, hoje nós aprendemos mais um pouquinho e eu gostaria de deixar com vocês a paz de Deus, muita luz na vida de vocês nesse término de semana. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou falar sobre a energia que nós carregamos. Será uma surpresa. Aguardem. Vejam meus vídeos antigos, compartilhem, deixe o seu joinha lá e principalmente se inscreva no meu canal. Eu tenho visto que algumas visualizações chegam a 200, 200 e pouco. Inscritos, só 150. Então, tem gente vendo o vídeo, mas não está apoiando o meu canal. E seria bom que apoiasse, tá bom? Obrigada a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.